Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Vamos aqui nos aprofundar um pouquinho mais no assunto de potenciação, certo? Muito bem, primeiramente, né? O que é potenciação? O que é essa operação de potenciação? A operação de potenciação é uma operação a mais, né? Vocês sabem, você já conhece a adição, subtração, multiplicação, divisão. Agora vem a potenciação, que a gente vai ver agora. Depois temos a radiciação. Tudo bem? Mas, por enquanto, vamos ficar aqui só na potenciação. Vamos conhecer aqui a definição, a consequência, né, da definição e algumas propriedades da potenciação. E as propriedades todas. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Vamos lá, tranquilos, sem pressa, tá? Mas vamos ver esse negócio aqui muito bem visto. Qual é a definição de potenciação? Como já falei, ela é uma operação a mais. Veja que a multiplicação nada mais é que uma adição em que todas as parcelas são iguais. Por exemplo, 2 vezes 4 é a mesma coisa que 4 mais 4, ou seja, 8, né? 2 vezes 4 é 8. A potenciação é muito parecido, né? Só que a potenciação, em vez de ser uma adição de parcelas iguais, ela vai ser uma multiplicação, né? Em que todos os fatores são iguais. Então, vou dizer que é uma multiplicação em que todos os fatores são iguais. E o número de fatores será igual ao expoente da potenciação. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui a definição de potenciação. Tá? É uma multiplicação em que todos os fatores são iguais e o número de fatores será igual ao expoente. Por exemplo, olha só. Vou pegar aqui uma outra corzinha. Você tem aqui, por exemplo, olha, pegar aqui uma operação bem simples, tá? Por exemplo, 2 elevado a 5. O que quer dizer isso? Vou trocar a cor aqui, só um minutinho. Veja aqui, este 5, tá? Este 5 aí, ele vai ser igual ao número de fatores, tá? Então, vou ter 5 fatores da base. 5. Vou colocar na forma de texto. Tá? Vou ter 5 fatores iguais. Então, esse expoente vai me dizer isso. O número de fatores que eu vou ter, tá? Então, vou ter 5 fatores. Beleza. Então, como é que vai ser? Quais vão ser esses fatores? Ora, é 2 elevado a 5. E a base olha, vou repetir no caso a base, né? Então vai ser 2 vezes 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós temos aí, ó, né? 2 elevado a 5, são 5 fatores iguais a 2. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Muito bem. Agora, quanto é que dá isso? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 18, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 dá 32. Beleza. Não é? Então, o resultado aqui vai ser
32. Tá? E 2. Ok. Vamos dar nome agora? Nome aos bois aqui, nome às coisas. Vou pegar aqui. Rosinha, Rosinha. Aqui, ó. Pá. Né? O 2 aqui. No caso, o 2 será a base, tá? Isso aqui é a base. É a base. Certo? O 5 ali em cima, né? Está em cima do 2. O 5 ali é o expoente, tá? Vou colocar ali, pá. Vou colocar aqui como texto, aí fica mais bonitinho. É o expoente. Agora, como é que se chama o resultado, né? O resultado da potenciação. Aqui é o resultado. O resultado da potenciação vai se chamar alguém consegue acertar? Potência, tá? Potência. Essa é a resposta aqui. O resultado da potenciação é a potência. Estão entendendo? Qualquer dúvida é só falar, tá? Comenta aí, pergunta. Terei o prazer de explicar detalhadamente depois de novo. Tudo bem, vamos lá. Continuando. Vamos aqui, agora para as consequências. Né? Consequências da definição. Quais são as consequências? Vamos lá. Vou pegar aqui outra cor. O azulzão. Primeira consequência. Primeira consequência. Vamos lá. Todo número, nem todo, né? Exceto o zero elevado a zero, né? Terá potência igual a 1. Ok? É isso. Pá. Vamos dar esse aqui. Beleza. Muito bem. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, né? Você tem aqui, por exemplo, né? menos 3, né? Menos 3 entre parênteses, tá? Elevado a zero. Isso vai ser igual a 1. Se eu tenho assim, olha, posso pegar até um número decimal. Por exemplo, 0,47. Tudo isso elevado a zero também vai dar 1. Agora, cuidado. Cuidado, né? A gente teria que colocar bem grande, né? Botar assim, bonitinho, de vermelho, tá? Aqui, ó. Pá, vou botar aqui do lado. Cuidado. Cuidado. E vamos entender o que eu quero dizer com isso. Cuidado, vamos lá. Se eu tenho assim, olha. Eu tenho assim, 2
Menos 2, vamos pegar aqui, né? Menos 2, entre parênteses, elevado a zero, dá 1, né? Porque está elevado a zero, tem que dar 1. É o que diz a propriedade, a consequência aqui, né? Todo número, exceto zero, quer dizer, 0 elevado a zero, não é 1, tá? É elevado a zero, terá potência igual a 1. Menos 2 elevado a zero é 1. Mais menos 2, olha, sem o parênteses, não vai ser igual a 1, tá? Isso aqui não é igual a 1. Isso aqui é igual a menos 1. Por que que é menos 1? Mas por quê? Ora, observa o seguinte. O que está elevado a zero aqui no caso? A propriedade não está errada, não. A consequência não está errada. Continua sendo um número elevado a zero igual a 1. O que está elevado a zero aqui no caso? No primeiro caso aqui, o que estava elevado a zero era menos 2. Estava tudo entre parênteses. Aqui no caso é só o 2. O menos está lá de fora. Então a resposta vai ser menos 1. Porque esse menos aqui não pertence ao 2. Tá? Menos aqui está do lado de fora. Então, a resposta vai ser menos 1. Então, cuidado com isso aí, tá? Deixa eu colocar um retângulozinho aqui. Pá, né? Cuidado com isso. Vou ver se eu consigo, né, baixar esses slides que eu estou fazendo e mandar para vocês também, tá? Na verdade, eu acho que dá sim. Dá para fazer tudo isso depois. Muito bem, vamos aqui para a segunda consequência, né? Segunda consequência. Todo número, agora é todo mesmo, tá? Pode ser até o zero, elevado a 1, terá potência igual a ele mesmo. Ou seja, igual à própria base, tá? Vê aqui, por exemplo, olha. Se eu tenho aqui, ó, pegar aqui, por exemplo, outro número. Se eu pegar na forma de fração, tá? 4 quintos elevado a 1. O resultado vai ser 4 quintos. Ele mesmo. Não é verdade? Alguma dúvida? Né? Nada demais aqui. Se eu tenho assim, ó, menos, né, 0,83. Isso tudo elevado a 1. Isso aqui, o resultado também vai ser menos 0,83. Tá? Mas cuidado, tá? Essa operação de potenciação é cheia de peguinhas. Assim como tinha aquele lá, né? Do elevado a zero, aqui também tem um peguinha, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Cuidado, de novo, né? De novo. Cuidado. E vamos alertar os senhores novamente. Então, por exemplo, olha, aqui é a mesma coisa, tá? Se eu tenho aqui, ó, eu peguei ali menos 0,83. Se eu pegar, por exemplo, menos 7, tudo isso entre parênteses elevado a 1, o resultado é menos 7. Não, mas aqui
Aqui no caso não tem graça, né? Ele vai dar negativo. Bom, não vai dar diferença não. Não vai dar diferença. Aqui no caso vai ser igual, tá? Vai ser igual a menos 7 elevado a 1. Se ele disser na questão, por exemplo, de verdadeiro ou falso, que isso aqui é diferente, né? Então, aí você vai botar que está falso, está errado. Então, aqui o cuidado é exatamente o contrário. Isso aqui vai ser igual. Vai ser igual. Porque como não muda o número, né? Está elevado a 1, dá ele mesmo, tá? Muito bem, vamos aqui. Deixa eu colocar um retângulozinho aqui também. Tudo certo? Alguma dúvida? Muito bem, vamos agora aprofundar um pouco mais, né? A terceira consequência, que na verdade não seria uma consequência, vamos levar isso como uma propriedade, né? Vamos aqui abrir outra folha, né? E agora vamos aqui agora para as propriedades. Propriedades. Propriedades da potenciação. Vamos lá. Primeira. Primeira propriedade, né? Que é a que eu vejo os alunos errando muito aí. Muito mesmo, né? Os alunos erram bastante nisso. Por isso que eu vou falar isso aqui, vou colocar como primeira propriedade. É uma propriedade imprescindível para vocês, tá? Vou colocar aqui laranjinha mesmo. Papá. Então, todo número elevado a um expoente negativo terá como resultado o seu inverso. O que quer dizer isso? Qual é o inverso de um número? Então, calma aí, que eu vou chegar lá. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Seu inverso. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se eu pego aqui, por exemplo, olha, 2, né? Vou pegar outra cor. Vou pegar aqui o verdinho. 2, vou pegar coisa bem simples primeiro, tá? Elevado a menos 1. Como é que fica isso? Sempre que o expoente for negativo, a primeira coisa que você vai fazer é inverter a base. Inverso de 2 elevado a menos 1 não é menos 2, tá? Isso é o oposto. Cuidado, não vá confundir as coisas. Então, 2 elevado a menos 1 vai ser 1. Aí você vai transformar numa fração. Sempre. Né? Transforma aqui numa fração, colocando 2 sobre 1. E depois inverte. O que é numerador vai virar denominador. O que é denominador vira numerador. Inverteu. Tá? Então, sempre que o expoente estiver negativo, a primeira coisa que você vai fazer é inverter. Se eu tenho agora, por exemplo, vou pegar aqui 3 elevado a menos 2. Vamos lá. 3 elevado a menos 2. Quanto é que vai dar? Então, a primeira coisa que você faz, vamos lá, deixa eu até trocar a cor aqui. Tá. Né? Isso aqui é o enunciado. Agora vamos fazer. Coloca sobre 1, primeira coisa, tá? Coloca sobre 1. Então, a primeira coisa que faz é trocar o sinal do expoente. Então, inverte. Inverte. Vai ficar 1/3. Né? Agora troca o sinal do expoente. Tá? 3 elevado a menos 2, agora vai ficar 3 elevado a 2. 1 sobre 3 elevado a 2, ou seja, vai ficar 1
3 elevado a 2 vai dar 9. Então, dá 1 nono. Então, 3 elevado a menos 2 não vai ser menos 3 elevado a 2, ou seja, não vai ser menos 9. Vai ser 1 nono, tá? Cuidado com isso. Muito bem, entenderam isso? Vamos lá. Então, grava isso, grava bem. Né? Isso aqui é uma revisão que preciso que vocês entendam bastante. Entendam bastante isso. Vamos lá. Agora vamos aqui para a segunda propriedade. Segunda propriedade. Vamos lá, gente. Vamos lá. Segunda propriedade diz o seguinte. O produto. O que é produto? É o resultado de uma multiplicação, tá? Então, o produto entre dois números de mesma base, duas potências, vamos colocar assim, né? Entre duas potências de mesma base será igual a soma dos expoentes, conservando-se a base. Tá? Vamos entender isso aqui, vamos lá. Vamos entender isto. Olha só, por exemplo, eu tenho o seguinte, olha, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Isso vai ser igual, né? Repete-se a base, tá? Repete a base e soma os expoentes. Vai ficar 3 mais 2. Ó, 3 mais 2. 3 mais 2 vai ser igual a 5. Então, isso é igual a 2 elevado a 5. Se você quiser resolver, 2 elevado a 5 é igual a 32. Tá? Então, olha, sempre que as bases forem iguais, na multiplicação, somos os expoentes, tá? A multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, outro exemplo. Olha. Menos 3 elevado a, por exemplo, menos 1. Vou pegar aqui expoente negativo agora, tá? Vezes, olha, menos 3 elevado a menos 2. Como é que vai ficar o resultado disso? Repete a base, menos 3. E somam os expoentes. Somar, ó, menos 1 mais menos 2, ou seja, menos 1 menos 2. Né? Então, repete a base, menos 3. E soma os expoentes. Ó. Menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Né? E depois resolve. Por enquanto aqui eu só estou querendo colocar como a base única, tá? Repetindo a base. Então, vai ficar menos 3 elevado a menos 3. Se você for resolver, inverte a base. Vai ficar 1 sobre 3, 1 sobre menos 3 elevado a 3. Ou seja, vai dar 1 sobre menos 27.
né? Muito bem. Vamos aqui. Terceira propriedade. Terceira propriedade. Letrinha feia, mas tudo bem. Vamos lá. A divisão, né? Falamos da multiplicação, agora vamos para a divisão. Entre duas ou mais, né? Duas ou mais potências de mesma base, né? Terá como resultado a base, a mesma base, elevada a diferença entre os expoentes, tá? Lembrando sempre, o primeiro menos o segundo, ou seja, se for uma fração, numerador menos o denominador, né? O expoente do numerador menos o expoente do denominador. Puxar para cá, para ter mais espaço aqui embaixo. Vamos pegar aqui outra corzinha. Por exemplo, olha só, se eu tenho assim, 4 elevado a, por exemplo, 3 dividido por 4 elevado a 1, né? Ou seja, 4 apenas. Então, isso aqui vai ser 4, o resultado é 4, elevado a primeira menos a segunda, ou seja, 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar 2, ou seja, ficaria 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 vai dar 64, certo? É 4 vezes 4, que é 64. Muito bem, só que eu também poderia expressar uma divisão na forma de uma fração, tá? Forma de uma fração. Se eu tiver assim, ó, né, no mesmo sentido, só que se eu tiver ao contrário, assim, ó, 4 sobre 4, né? Vamos colocar agora os expoentes, ó. Vou pegar aqui 3 e aqui 2. É sempre o de cima menos o de baixo. Então ficaria 4 elevado a 3 menos 2. Ou seja, dá 4 elevado a 1. Ou simplesmente 4, né? Porque tudo elevado a 1 dá ele mesmo. Tá certo? Alguma dúvida? Vamos lá. Vamos em frente que atrás vem gente. Vamos aqui agora para mais uma folha, tá? Mais uma folhinha, a gente termina essa parte. Agora o último ponto, tá? 4. Quarta propriedade. Quarta propriedade diz o seguinte. Até agora a gente pegou na multiplicação e na divisão quando as bases são iguais. E se as bases forem diferentes, né? Vamos lá. Então, como é que fica? Na multiplicação entre duas potências de bases diferentes, elevadas ao mesmo expoente. A um mesmo expoente. Deve-se
elevar cada base a esse expoente. Tá? Legal assim, de forma espontânea a gente vai tentando entender aqui, ó. Vamos tentando aqui memorizar as propriedades da potenciação, tá? Vamos agora pegar alguns exemplos, tá? Exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho assim, olha, 2. Vou pegar aqui como forma de letras, tá? Depois, primeiro eu vou pegar como números. 2 elevado a 3. 2 vezes 3, quer dizer, os 2 elevados a expoente negativo. Menos 1. O resultado vai ser, ó, esse expoente aqui vai para os dois elementos, tá? Então vai ficar 2 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a menos 1. Tá? Se fosse assim, na forma de letras, né? Se eu tivesse assim, ó, por exemplo, x elevado a, por exemplo... Não, mas aí eu pegaria a potência de potência. Tá, depois de ver isso. Tá, x vezes y elevado a 3. Agora eu estou lembrando que pulei uma propriedade, mas depois a gente volta nela. Então ficaria x elevado a 3 vezes y elevado a 3. Tá? Muito bem. Vamos aqui. Quinta propriedade. Falamos ali na multiplicação. Agora vamos para a divisão. São 6 ao todo, tá? 6 propriedades ao todo. Quinta propriedade. A gente falando na multiplicação, agora vamos para a divisão. Na divisão, entre números diferentes, elevados a um mesmo número, deve-se elevar cada termo dessa divisão a esse mesmo expoente. Tá? Falo aqui com minhas palavras. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício, tá? Bastante exercício. Né? Primeiro vamos entender isso aqui. Lembrando que vocês estão aqui no YouTube, né? No canal do YouTube. Se eu estiver falando, explicando muito devagar, vocês podem aumentar a velocidade. Ou podem diminuir também, né? Quero que eu explique mais devagar também. Se quiser uma explicação mais lenta, também dá para diminuir a velocidade, tá? Bom, na divisão, vamos lá. Você tem assim, por exemplo, 2, pegar o 2/3 de novo, né? Sobre 3. A divisão, né? Elevados, os dois. Por exemplo, a 5, tá? Então isso aqui vai ficar o quê? 2 elevado a 5 sobre 3 elevado a 5. Certo? Muito bem. Se agora eu tenho, por exemplo, né, aqui eu botei na forma de fração, mas eu também poderia colocar na forma de expressão, né? 3 dividido 2, né? Os dois elevados ao mesmo número. Vamos lá, pegar, por exemplo, aqui no caso, menos 1. Pegar um expoente negativo. Então ficaria 3 elevado a menos 1 dividido por 2 elevado a menos 1.
Tudo bem? Muito bem. Vamos aqui para a última propriedade. Tá? Última propriedade. Sexta e última. Eu devia ter falado nela, inclusive, antes de falar nessas duas anteriores, né? A 4 e a 5. Mas não tem problema, tá? Aqui é, no caso, uma propriedade que é única, né? É de base única. Se um número está elevado a um expoente e essa potenciação está elevada a outro expoente, o resultado será a multiplicação entre os expoentes, conservando-se a base. Ok? Vamos lá, deixa eu traduzir isso para vocês. Vamos lá. Olha como é simples, né? Às vezes vocês podem estar achando difícil. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Eu tenho assim, olha. Por exemplo, 2 elevado a 3. Tudo isso está elevado a outro expoente, ó. Elevado a 2. Então, aqui é a propriedade chamada de potência, tá? Vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2. Ou seja, 2 elevado a 6. Aqui eu também tenho outra atenção que vocês precisam ter, né? Deixa eu colocar aqui no canto. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Vamos entender aqui. Por que eu botei isso? Vou pegar outra cor. Pá. Cuidado, olha só. Se eu pegar assim, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 2, isso daqui é diferente de eu fazer essa mesma coisa, só que sem os parênteses, tá? Então ficaria 2 elevado a 3 elevado a 2. Tá? Cuidado, cuidado. Esse aqui a gente já viu como é que é, né? Esse aqui vai dar 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Daqui do outro lado, eu não tenho uma potência de potência que não se aplica essa propriedade, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 2 elevado a 3 elevado a 2. Nós temos aqui a potência aqui, olha. Então ficaria o quê? 3 vezes 3. 3 vezes 3. Que é igual a 2 elevado a 9. Tá? Então, cuidado, tá? O parênteses está sempre, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? Mas aqui dá pra gente mostrar que o parênteses, né, pode querer te confundir. Então, cuidado, cuidado. Tá bom? Muito bem. É isso, minha gente. Muito bem. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte. Vamos ver aqui o seguinte. Tá? Vamos agora partir para outra tela. E agora vamos ver. Ups. Beleza. Vamos agora resolver aqui o seguinte, olha. Vamos resolver alguns exercícios de exemplos, tá? Aqui nós estamos aqui no site Khan Academy. Khan Academy.
Então, nós temos aqui o seguinte, ó, selecione a expressão equivalente. Nós temos aqui um terço. Um terço. Nós temos aqui as opções. 3 elevado a menos 1, menos 3 elevado a 1 ou menos 1 elevado a 3. Nós acabamos de ver que, né, calma aí, deixa eu pegar aqui a nota, foi dar o pincel aqui. Acabamos de ver o seguinte, se eu pegar, por exemplo, 2 elevado a menos 1, né, inclusive devia ter explicado isso lá atrás para vocês, mas presta atenção aqui. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 meio, né? Só que eu posso fazer o caminho contrário também. Por exemplo, se eu tenho assim, olha, 1 quinto, né? 1 quinto, eu posso fazer o caminho contrário. Ora, se eu quiser subir com esse 5, vai ficar 5 elevado a menos 1, tá? Basta inverter, inverte a base. Então, ou seja, a resposta certa aqui vai ser o quê? Vai ser esse primeiro aqui, ó, 3 elevado a menos 1. Quer ver? Certinho, muito bem. Vou fazer só algumas questõezinhas aqui, tá? Agora vamos lá. Apagando aqui, apagando, apagando. Apagou o quadro, vamos lá. 2 elevado a menos 4, como eu já expliquei para vocês, né? Se o expoente é negativo, inverte a base. Agora vocês não erram mais isso, né? Inverteu, então vai ficar o quê? 1 sobre 2 elevado a 4, né? Com o sinal trocado do expoente. Certinho, né? Muito bem, aqui, ó. 1 sobre y elevado a 6. Vamos lá, fazendo o contrário agora. Vou subir com y elevado a 6. Então, basta eu trocar o sinal do expoente, vai ficar negativo. Então, aqui no caso vai ficar y elevado a menos 6. É isso aí. Agora aqui, olha, b elevado a menos 3. Então, se o expoente é negativo, inverte a base. Então, vai ficar 1 sobre b elevado a 3. Né? Facinho, acertamos as 4. Muito bem. Feito. E por hoje é só, pessoal. Né? Uma outra oportunidade, a gente ver mais coisas. Um abraço.